Bom dia, olá pessoas, tudo bem? Pessoas livres, como vão? Minhas caras, meus caros, estou aqui hoje tentando dar continuidade ou cumprir a etapa da nossa playlist Contos, Causos, Contos e Outras Narrativas, não é isso? Causos, Contos e Outras Narrativas. Há algum tempo eu não faço nenhum vídeo, somente shorts dentro dessa playlist. E hoje eu resolvi voltar à playlist e cumprir também uma promessa feita há alguns meses atrás, quando pela primeira vez eu mostrei para vocês um trabalho de confecção de pulseira, né, que tanto foi trazido pelo universo hippie, como foi protagonizado pelos ciganos, pelos africanos e por uma série de outros povos, né, que não estão entre nós, mas que de certa forma influenciaram esses outros, do cultivo da arte de tecelar, né? Aqui é um mini tecelador manual, né? Eu tenho aqui em minhas mãos. Eles sem as linhas são somente essa tábua e esses pregos. Eu tenho vários, né, que dá para fazer diversas possibilidades de tecelagem, né? E aqui ao meu redor eu tenho linhas, né, de todos os tipos, tal qual eu mostrei daquela outra vez. Eu iniciei, né, esse trabalho já colocando algumas linhas no ponto, né? Eu segurei aqui em 5 dedos, coloquei uma linha preta, dando 4 voltas de um prego para outro. Depois eu coloquei uma linha violeta, também dando 4 voltas de um lado para outro, desse prego para esse, amarrando nessa ponta. Depois eu coloquei uma vermelha mais grossa no terceiro prego. Depois eu coloquei um rosa bem claro, quase branco, no meio, entre os 7 pregos. E, por fim, eu coloquei esse salmão para contrastar com o vermelho anterior que eu tinha posto no terceiro prego. E deixei para finalizar esse amarrar e vocês poderem ver, né, para colocar mais uma vez esse violeta, vejam lá, com um pequeno nó no prego que eu vou utilizar. Venho com a minha mão, desço as linhas e vou dando as voltas. Eu disse 4, mas são 2. São 4 linhas que ficam, né? Corto o novilho, pego novamente a ponta que tinha ficado com a ponta que eu acabei de cortar, dou um nó, dou outro nó, pronto. Vou colocar ainda a preta para finalizar a lateral da pulseira que eu vou confeccionar hoje. Bom, e por que eu estou fazendo isso, né? Eu vou ensinar vocês a fazer pulseira? Talvez, né? Mas a ideia não é somente essa, né? Ou essa é a última ideia, né? Até porque nós precisaríamos trabalhar um pouco mais juntos para realmente captar como fazer. Mas claro, é também possível aprender me observando. Então fica a critério, se alguém desejar aprender literalmente, fazê-la, repetir
os movimentos, né? Eu repeti esses movimentos durante muitos anos da minha vida, inclusive até para sobreviver. Muito bem, mas eu trouxe isso aqui porque isso aqui é uma leitura. É uma leitura e é uma escrita, né? E é uma leitura e é uma escrita por quê? Porque nós, quando lemos, quando escrevemos, nós alinhavamos ideias, né? Nós vamos tecendo ideias. E como é que essas ideias se tecem? Como é que elas se fazem? Elas se fazem lentamente, elas se fazem com muita paciência, elas se fazem com perseverança, com repetição. E o trabalho de construção de pulseiras, como esse aqui, é um trabalho que exige repetição, que exige paciência, que exige cuidado, que exige tempo, né? E é por isso que eu estou trazendo ele aqui, para que vocês vejam como é trabalhoso lidar com esse objeto que nós estamos lidando no canal, que é a leitura, né? A leitura se dá de um modo muito lento. Mas aproveitamos, né, essa observação, né? Observação essa que nos serve também para o universo da pesquisa acadêmica, da pesquisa filosófica, da pesquisa enquanto seres que buscam entender como o mundo funciona, né? Também depende disso. E aí, de certo modo, nesse caos, nessa outra narrativa, nesse conto que eu faço agora, eu também introduzo, né, o nosso debate, que até agora não aconteceu, né, como eu disse a vocês, aconteceria quando nós fôssemos ler Metodologia Filosófica, da Dominique Fouché, mas isso ainda não aconteceu. Mas nós já iniciamos, a partir de agora, dessas narrativas aqui, também nesse debate, né, sobre pesquisa, sobre trabalho filosófico, sobre trabalho acadêmico, sobre a construção do pensar o mundo de um modo concreto. E aí nós começamos aqui com a nossa pulseira. Bom, eu coloquei na pulseira, voltando a ela, 7 linhas. Uma preta, uma violeta, uma vermelha, uma rosa quase branco, uma salmão, outra violeta e uma preta. As pretas estão fechando a nossa pulseira. Eu fiz uma vez ela, olha só. Uma vez não, eu fiz várias vezes, mas semelhante a ela, eu fiz essa. É assim que ela vai ficar, né? Olha só, estou antecipando a prova, né, de como ela ficará, né? Antecipando, vejam lá. Mas vamos a ela, vamos tentar construí-la nesse tempo de conversa. Eu antecipei, né, vai que a vista me falhava, colocar essa agulha em mais ou menos 1,5 metro de linha, né? Meus braços aqui abertos e essa linha preta envolta nessa agulha. Eu dei um pequeno nó, né, enquanto conversava com vocês, nas pontas dessa linha. Eu vou amarrar mais ou menos aqui 5 a 6 centímetros de distância da linha preta. Fiz isso. E com uma caneta, eu vou alinhavar linha preta, linha violeta, linha lilás, linha rosa, todas de 2 a 2, né? Notem que eu estou pegando sempre 2 linhas, ó. 2 linhas. Novamente, o outro conjunto de violeta. Eu estou fazendo a caneta no modo como se eu estivesse alinhavando, ó. Estão aqui, ó, 2 a 2, 2 em cima, 2 embaixo.
vou deixar a caneta pousada, aproveitando até o bocal para deixar esse pouso bem característico, né? Deixei ela repousada aqui nas linhas. A minha linha da agulha, eu amarrei, né? Minha linha da agulha eu amarrei nas primeiras linhas pretas na ponta. E agora eu vou alinhavar tal qual eu fiz com a caneta, eu estou fazendo com a agulha. Mesmo que às vezes eu precise, né, que a agulha é curta, nesse primeiro momento eu precise puxar. Passei toda a linha, né, alinhavando todas as linhas, vejam lá, estou puxando o meu 1,5 metro de linha. De modo que nessa primeira junção, né, eu ainda tenho todas as linhas não ainda fixadas, então eu preciso, ó, segurar com a mão para que elas fiquem juntas. Agora, regulando sempre a caneta para ela permanecer no local certo. Agora eu vou passar a agulha sem alinhavar no meio eu cometi um pequeno erro, vou ter que consertar. Vejam lá, cometi um grave erro. Qual foi? Esse último conjunto de linhas, em vez de colocar 4, eu coloquei 2. Fiquei conversando e não prestei atenção. Então o que é que eu fiz? Cortei. Foi até bom, né? Da outra vez aconteceu um erro semelhante. Foi bom acontecer esse erro na presença de vocês, para que a gente possa consertar juntos. Olhem lá, coloquei só 2. Eu teria que colocar quantas? 4. Então recortei as 2 que eu tinha colocado e agora sim eu estou colocando 4. A atenção é fundamental, né, para esses trabalhos de tecer ideias, né, tecer coisas que precisam ficar excelentes, corretas, compactas. Muito bem. Então agora eu vou colocar a linha novamente, de modo, a caneta, alinhavando as minhas linhas que aqui estão paradas. Então todas as cores que eu pus, eu vou alinhavar com a caneta. Estão aqui elas alinhavadas. Vou prender com o bocal. Pronto, estão todas aí. Novamente a minha linha com a agulha. Vou amarrar a primeira ponta. Altura de 5 centímetros, mais ou menos. Eliminar essa ponta extra. Eliminei. Tomei a agulha. Vou passar em volta de cada linha. Sempre da direita para a esquerda, alinhavando. Minha ideia é construir um tecido. Alinhavei, tecido esse que vai resultar na minha pulseira.
Então, fiz a primeira, juntei, porque ainda não tem força para sustentar, pego a agulha de volta, passo sem alinhavar quando é da esquerda para a direita, olhem lá, sem alinhavar, vou passar entre as linhas, feito o primeiro núcleo. Mais uma vez, vou alinhavar. Passando da esquerda para a direita, sem alinhavar, pegando todo mundo. Pegando todo mundo. Mais uma vez, da direita para a esquerda, alinhavando cada linha, tá? Alinhavando e pegando todo mundo. Mais uma vez, da direita para a esquerda sem alinhavar, simplesmente passando a linha, e vou pegando todas as linhas. Agora de novo da direita para a esquerda, alinhavando linha a linha, né? Dos 7 pregos, eu estou pegando cada linha e fazendo como se eu estivesse costurando, né? Alinhavando mas quando eu volto da esquerda para a direita, eu não alinhavo, eu simplesmente passo a agulha entre as linhas, ó. Passei a agulha, vocês veem? Passei a agulha entre as linhas, não alinhavei e puxei a linha. Olha só. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como está ficando a tecelagem. E é assim, pessoal, é assim que a gente constrói os nossos textos, alinhavando ideias. E a gente constrói os nossos textos alinhavando ideias a partir de quando? A partir do momento em que nós guardamos, lemos, analisamos as ideias dos autores que nós lemos. E lemos, analisamos, juntamos as ideias dos autores que nós lemos na medida do tempo. É por isso que nós não podemos ler simplesmente um livro na nossa vida e construir um trabalho acadêmico, um trabalho filosófico, um trabalho de vida, uma poesia, um verso, uma resenha, única e exclusivamente com uma ideia, né? A não ser que, no caso filosófico, por exemplo,
Quando se trata de grandes filósofos, de filósofos que marcaram a humanidade, desculpa a minha voz, quando tratamos de filósofos que marcaram a humanidade, sim, né, podemos construir ideias somente com aqueles filósofos, com aquele filósofo. Por quê? Porque ele deixou uma marca na humanidade. Mas quando nós trabalhamos com a ciência propriamente dita, a ciência precisa reunir todas as ideias que compõem aquele universo científico. Ela não pode ser constituída única e exclusivamente com uma ideia. A gente precisa mostrar que conhece todas as ideias possíveis a respeito daquilo que nós queremos falar, escrever, pesquisar, pensar, interagir, compor. Por exemplo, quando a gente tem um trabalho como esse aqui, de tecelar linhas, vocês veem, eu peguei várias cores, né? Justamente para que essas várias cores possam surtir algum tipo de efeito, não sei se eu posso dizer emocional, ou caricatural, ou simbólico em quem vê essa pulseira. Essa pulseira que está aqui composta de cores que talvez simbolicamente representem algo para outra pessoa. E a mesma coisa acontece com os nossos textos. Os autores, os livros, os pensamentos que nós trabalhamos enquanto pesquisadores, filósofos, poetas, escritores, eles vão causar diversos tipos de impressão naqueles que nos lerem, tomando por base as cores que nós pegamos para construir o nosso texto, né? E quem são as cores? As cores são os autores, né? São as pessoas que nós lemos, são as influências que nós carregamos enquanto compositores de pesquisa, de poesia, de literatura, de trabalho acadêmico. E essas ideias que nós tomamos dos outros na medida que nós lemos, elas produzem efeitos na nossa mente, no nosso cérebro, no modo como nós vamos interpretar e como nós vamos colocar essas interpretações no papel, diversos, né? Diversos e com uma eloquência que representa a maneira que nós vemos o mundo, a maneira que nós interpretamos o mundo. Só que ao mesmo tempo que mostra isso, isso que é mostrado foi construído em nós na medida em que nós nos educamos, né? Na medida em que nós crescemos enquanto seres humanos, enquanto intelectuais, por que não? Enquanto observadores do mundo, né? Enquanto leitores. Vejam como está ficando, né? Olhem lá, né, o tecido se formando. Aqui, né, ainda não tem a estrutura, ainda não foi só pesado, não foi puxado, não foi esticado, não foi corrigido.
Mesma coisa que nós fazemos com os nossos textos, né? Nós puxamos, nós corrigimos, nós analisamos, nós refazemos, nós costuramos novamente, nós cortamos certas partes. Então esse trabalho aqui, né, é um trabalho de produção escrita, embora eu não esteja escrevendo, né? Na medida em que eu tecelo aqui com vocês e nós conversamos sobre esse árduo trabalho de ler e interpretar, né, nós estamos tecendo, né, tecendo não uma pulseira, né, mas estamos tecendo ideias. Eu analisava, né, quanto tempo nós estamos levando para ler os livros que nós estamos lendo. Fahrenheit 451 foi o segundo que eu comecei. Este Mundo Perfeito foi o primeiro, né? Fahrenheit do Ray Bradbury. Este Mundo Perfeito de Ira Levin. E agora eu comecei a começar Por que Filosofar, do Lyotard. É claro, existiriam muitos livros a serem lidos, né? Mas, como eu estou dizendo aqui para vocês, tudo é muito lento, né? E a ideia, né, é que a minha primeira ideia ao começar a ler essas obras era a ideia de realmente pôr em prática esse processo de leitura nesse universo que vem tomando conta da gente, que é o universo virtual. Então, quer dizer, todas as leituras que nós temos que fazer a partir de agora são só leituras rápidas e resumidas, né? Nós não devemos mais recorrer aos livros tal qual eles sempre foram, né? Brochuras densas, longas, né? Imensas, que nós folheávamos página a página e líamos e relíamos com toda a atenção para que o nosso pensamento pudesse ser formado, reformado. Era assim que a gente fazia, né? Por exemplo, eu que estudei pedagogia, estudei ciências sociais, tanto no eixo antropologia, sociologia e ciência política, né? Nós líamos ali 8, 10 livros por mês, né? Na minha época de graduação. Hoje em dia, né, nós sabemos que muitos de nós estudamos e não, às vezes passamos um ano inteiro, lemos 2, 3, talvez 10 livros por ano, né, quando muito. Por quê? Porque esse universo, que por exemplo, no nosso livro Este Mundo Perfeito, é altamente criticado, né, vem nos tirando essa necessidade, essa vontade da leitura. Quando eu fiz hoje ensino médio, na minha época, segundo grau científico, nós não tínhamos listas de livros para ler. Nós tínhamos que ler de preferência todos os livros possíveis e inimagináveis. E lembro que a primeira vez que eu li um livro de filosofia, como nós estamos iniciando agora com a nova playlist Por que Filosofar, eu li Todos os Homens São Mortais, da Simone de Beauvoir. E olhem, né? Quando eu li Todos os Homens São Mortais, pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade. Então, ler Todos os Homens São Mortais para mim, naquela época, era algo assim extraordinário, porque, eu vou dizer, feria, né, uma série de concepções
que estavam sendo moldadas em mim, que não correspondiam ao modo que eu deveria querer, pensar, agir na minha vida cotidiana, né? No meu universo cotidiano. Mas justamente essa possibilidade é que gera numa infância como a minha, né? Como homem de uma década como a dos anos 70, 80, que era um tipo de homem completamente diferente do que se projeta como homem hoje, né? Mas ler Simone de Beauvoir fatalmente atingiu certas estruturas correspondentes ao homem daquela época que modificaram a possibilidade de crescer em mim um homem que aceitaria certas condições, eu posso dizer, genocidas, que hoje moldam, né? Moldam certos pensamentos por aí afora. Né? Pensamentos esses que vocês sabem muito bem, né? Devem pensar muito bem que eles estão aí, né? Estão aí e fazendo mal às categorias de pessoas em todos os níveis sociais, né? E que já fizeram, né? Já fizeram durante a Primeira Guerra, fizeram durante a Segunda Guerra, e que hoje, né, nessa quase imersão nossa a uma terceira guerra, vem se fortalecendo mais e mais. Então é sobre isso, né, pessoal? É sobre tecer ideias para salvar o mundo, né? As minhas leituras, elas têm se concentrado muito nisso, né? Nessa ideia de querer salvar o mundo, de querer lidar com o mundo de um modo mais humano, de um modo menos preconceituoso, de um modo mais igual, mais dividicional. Será que existe essa palavra, né? Uma palavra onde as pessoas possam viver realmente. Eu não quero usar nenhum desses jargões que são discriminados, né? Embora eu pense que eles ainda dizem muita coisa, mas eu não vou dizê-lo justamente para não causar nenhum tipo de impacto naqueles que não gostam do jargão. Por isso eu estou tentando criar uma nova palavra, mas pode ser que essa palavra já esteja aí, né? Eu é que não consigo dizê-la, não posso dizê-la. E tecendo ideias, tecendo leituras, tecendo, construindo, analisando cotidianamente, né, é que nós conseguimos construir objetos como esse, né? Esse objeto que eu estou fazendo aqui com vocês há quase meia hora, né? Eu vou aqui finalizá-la, né? Justamente para que vocês vejam o produto final antes que o vídeo fique muito longo. E quem quiser, né, pode tentar construir também sozinho, né? Um pedacinho de madeira, algumas linhas, agulha, uma caneta, tesoura, e é isso. Eu pensei até de crescer um pouco mais, mas o tempo já não me permitirá, né, dar esse prosseguimento.
Eu acho que o tamanho não está como a minha primeira. Não está. Ainda faltaria isso para chegar à minha primeira. Mas já é uma pulseira infantil, né? Tirei a caneta agora. Vou cortá-la mais ou menos aqui, né? 5, 6, 7 centímetros. Vou também dar um nó nessa segunda ponta. Vejam lá, na verdade eu não estou dando um nó, eu estou dando um laço, né, para ficar mais fácil. Vejam lá, fiz isso, corto as minhas duas pontas. Já vou marcar aqui também uns 6 ou 7 centímetros. Eis a minha pulseira. Ela vai, na medida em que eu forçá-la, corrigi-la, torná-la mais forte, como meus textos, como o meu pensamento, como as minhas leituras, ela vai tomar outras formas, né? Ela vai ficar mais bonita, né? Ela vai ficar pronta para ser usada, né? Ela vai ficar pronta para ser admirada. E é assim que nós temos que fazer os nossos trabalhos acadêmicos, os nossos textos filosóficos, as nossas poesias, os nossos trabalhos de análise, né? Com muito cuidado, com muita calma, com muita paciência, com muita força, né? Para que com a força e com a nossa persistência a gente faça coisas que sejam vigorosas. Forte abraço a todas e a todos. Desculpe pelo tempo mais estendido, mas eu queria chegar ao final do trabalho para vocês verem. Agradeço pela atenção. Tchau, pessoas livres. Esse conto de hoje foi bem longo. Abração!